A paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui no meu trabalho durante a parte da manhã e eu estava trabalhando e conforme eu comecei a trabalhar, o Espírito Santo ele começou a falar no meu coração e então eu resolvi que eu irei obedecer. E eu vou gravar esse vídeo para falar algo que Deus tem ministrado comigo, falou comigo na verdade durante esses dias e principalmente hoje. Deus me fez lembrar do meu salmos favorito, que é o Salmos 51, que vai dizer no versículo 10: Crê em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando eu era criança, esse era o meu salmos favorito. Conforme eu comecei a crescer, e eu comecei a ler a Bíblia completa, eu meio que tive uma decepção muito grande com esses salmos, porque eu descobri a história completa de Davi. E Davi, quando ele escreve este versículo em específico, foi um dos piores momentos da vida dele com Deus. Ele havia acabado de pecar de uma maneira muito grande: adultério, assassinato, mentira, corrupção e mais um monte de coisas que ele havia feito, mentiras que ele contou, pessoas que ele usou, pessoas que ele decepcionou, se escondendo do próprio Deus. E eu lembro que até então eu sabia um pouco da história de Davi, eu sabia as partes boas, eu sabia que ele era o menino que tinha derrotado o gigante, eu sabia que ele era o homem segundo o coração de Deus, eu sabia que ele era o rei mais santo, mais puro que Israel já havia tido. E quando eu cheguei em toda a história completa, eu tive uma decepção muito grande. E durante esses dias, a gente passou por algumas coisas na nossa igreja e também por algumas coisas que ocorreram. E o Espírito Santo falou ao meu coração que é muito fácil a gente pregar e a gente falar sobre graça. É muito fácil. Eu acho que essa é uma palavra que a igreja, todos os dias, aqueles que estão na igreja todos os dias pregam, que é sobre graça. Mas não é fácil viver a graça. Porque a graça ela não vem somente da parte de Deus, mas é a graça que nós devemos ter com o nosso próximo. Quando eu li a Bíblia, eu entendi que Deus havia tido graça na vida de Davi, mas para o meu coração não continuar decepcionado a tal ponto de eu não conseguir mais vê-lo e olhá-lo como um exemplo, porque eu me decepcionei de uma forma muito grande. Eu entendi que eu também tinha que usar de graça com ele, porque de nada adianta Deus ele liberar perdão sobre a vida de pessoas se a igreja ou se as pessoas que são a voz do Espírito Santo não liberarem graça também. E eu comecei a pensar que a única diferença entre eu e alguém que teve o seu pecado exposto é exatamente isso: o pecado dele foi exposto. Porque o Espírito Santo ele começou a falar no meu coração, e eu não sei você, mas se hoje os meus pensamentos fossem expostos, os meus sentimentos, os meus piores coisas que eu já pensei na minha vida fossem expostos hoje, não seriam nenhum deles bons. Se hoje os meus piores pecados, as minhas piores falhas que eu escondo todos os dias fossem expostos, eu não sei como eu lidaria, eu não sei como eu aguentaria. É sobre quando Jesus viu aquela mulher que adulterou sendo jogada na frente dele e todo mundo acusando o Senhor. Ele escreveu na areia e falou: olha, aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Deus dizendo: a única diferença entre essa mulher e todos vocês é que o pecado dela está aqui para todo mundo ver. E Deus ele não queria saber se ali tinha um mentiroso, Deus não queria saber se ali tinha um assassino, Deus ele não perguntou se ali tinha alguém com um pecado deste tamanho, porque aquela mulher ela tinha adulterado. Eu quero que você entenda que aquela mulher ela tinha destruído, um casamento. Se você já sofreu com uma traição, ou se você já foi traído, ou se você já teve relatos disso, e se você se colocar nesse lugar, você vai conseguir entender a dor. Esta mulher, querendo ou não, ela tinha um papel na destruição de algo. Ela tinha adulterado, ela tinha destruído o casamento dela, e a gente não sabe com quem ela estava, quem teve parte disso também. Então é Deus olhando para ela e falando: olha, ela teve um pecado muito grande, ela fez algo horrível, e eu não quero saber se a diferença entre você e ela é se você é um pequeno mentiroso,
Se você um dia, sei lá, roubou 1 centavo, eu não quero saber isso. Eu só tô dizendo, se você nunca pecou, se você não tem nenhum pecado, por favor, atire a primeira pedra. E eu não sei você, mas eu fui muito constrangida com isso. Porque Deus, ele veio até mim e disse, a mesma régua de medida que você usar com os outros vai ser a mesma régua de medida usada pra você. E eu não aguento a minha própria régua de medida. Porque só sabe o que é graça quem um dia precisou dela. Você pode pregar sobre graça todos os dias e você só vai saber o que é graça no dia em que você viver ela. No dia em que você ter um erro, um dia em que você chegar a tal ponto em que você vai olhar para você mesmo e você vai dizer que não merece. E as pessoas que mais perdoam são as pessoas que mais um dia precisaram ser perdoadas. E eu não tô te perguntando se você é santo, se você nunca pecou, eu não tô falando isso. Eu tô dizendo que eu e você pecamos todos os dias. Davi, ele teve pecados horríveis. E mesmo assim, Deus não parou de chamá-lo de homem segundo o coração dele. Mesmo assim, Deus não arrancou a essência. Deus não arrancou o chamado dele. Deus não arrancou o reino dele. Ele pagou o preço, mas eu acho que esse é um detalhe. A igreja às vezes confunde a justiça de Deus com a vingança de Deus. Sabe, eu já vi quantos jovens eu já vi serem expostos, serem massacrados, serem destruídos. Quantas pessoas e homens e mulheres de Deus que eu já vi terem os seus ministérios destruídos por conta de erros que não foram tratados com justiça, mas foram tratados com vingança. E há uma diferença entre corrigir e entre punir alguém. Eu não sei porque o Espírito Santo veio falar isso comigo hoje fortemente. Eu só sei que Deus falou, olha, grava isso e coloca nos seus status, porque há pessoas que precisam ouvir sobre isso. Há uma diferença muito grande entre justiça e entre punição. Davi não foi punido, Davi teve justiça. A casa dele pagou um alto preço, o reinado pagou um alto preço, mas ele não foi punido, ele não viveu isso a vida inteira. Ele não viveu uma vida de punição, ele viveu uma vida de justiça. Deus veio e derramou justiça sobre ele, mas usou sobre graça. Davi continuou no trono, Davi continuou uma promessa. Davi, durante toda a Bíblia, continua sendo citado. Deus cumpriu todas as promessas sobre a vida dele. O que eu quero dizer hoje é que há um tempo onde nós precisamos parar de pregar tanto sobre graça e viver a graça. As pessoas do mundo sabem viver mais a graça do que as pessoas na igreja. Porque se você vê alguém caindo lá no mundo ou errando feio lá no mundo, você geralmente não vai ver ele lidando com isso sozinho, mas geralmente ele vai estar com pessoas ao redor dele ou abraçando e dando uma oportunidade dele continuar ali no meio. Quando pessoas pecam dentro da igreja e as pessoas viram as costas ou tratam com punição, ou tratam como, eu perdoei, mas a gente tem que ter justiça sobre ele, a gente tem que punir, a gente tem que tratar de alguma maneira. Geralmente, essas pessoas, esses homens, essas mulheres de Deus, são as pessoas que você vai ver lá fora, que nunca mais conseguiram pisar numa igreja. Eu não estou dizendo sobre passar um pano sobre o pecado, eu estou dizendo exatamente sobre isso, a diferença entre uma justiça e entre punição. A diferença entre você se medir o seu pecado e medir com o pecado do outro. A diferença entre você falar sobre graça e você viver sobre graça. Eu conheço e sigo várias pessoas e homens e mulheres de Deus que têm um testemunho, que têm uma história de vida, onde eles precisaram de graça todos os dias. As pessoas que eu mais admiro são pessoas que, antes de se levantarem e serem capacitadas, foram pessoas que precisaram de graça um dia. Eu sou uma pessoa que preciso de graça todos os dias. A única diferença entre eu e alguém que teve o pecado dele exposto é exatamente isso. O meu pecado não foi exposto. O meu pecado não foi exposto. Mas se hoje o meu pecado fosse exposto, se hoje os meus piores erros, os meus piores pensamentos, as minhas piores coisas de mim fossem expostos hoje, e Deus olhasse e dissesse, eu vou tratar isso que está sendo exposto seu de agora, da mesma maneira que você tratou o do outro,
Eu não quero que seja com vingança. Eu não quero que Deus coloque o meu pecado numa balança e comece a fazer anotações de quantas coisas eu preciso pagar. Eu quero que eu olhe para Deus e diga: Senhor, não meça o meu pecado de acordo com o que eu fiz, mas meça o meu pecado com a sua graça e misericórdia. Não meça o meu ministério, não meça os meus erros de acordo com o que eu fiz, mas meça com a sua graça e misericórdia, porque tudo que há de bom em mim está no Senhor, não é meu, e tudo que há de pior em mim é meu mesmo. Tô dizendo aqui, essa semana em que aconteceram algumas coisas foi um espelho, foi uma conversa onde eu mesmo tive comigo mesmo, aonde você vai mostrar que é igreja, você vai mostrar que é um servo, você vai mostrar que é uma serva, quando além de pregar e ministrar sobre o amor, você demonstrar o amor, e isso é muito difícil. E eu não sei se você assistiu até aqui, mas se você viu isso até aqui, eu não sei se há pessoas ao seu redor que cometeram algum erro, que cometeram alguma coisa ao qual você olha e você diz: nossa, isso é tão errado. Nossa, se eu fosse tal pessoa, ou se eu fosse assim, eu nunca mais faria isso, nunca mais daria uma chance para isso. E eu posso citar uma lista de pecados que parecem tão pequenos e que aos olhos de Deus têm o mesmo tamanho. A mentira, um casamento dentro de casa quebrado, o jeito que você trata o seu filho, os pensamentos que você tem consigo mesmo, seus vícios e pecados de estimação, o que você fez há 5 a 10 anos atrás e que ninguém sabe, aquilo que você falou com seus amigos em segredo, as piadas que você faz. Imagine as piores coisas que você já fez, as coisas que você se envergonha, hoje sendo expostas para todos verem. Você iria querer ser tratado com justiça? Você iria querer ser tratado com punição? Ou você iria querer ser tratado conforme a graça e a misericórdia de Deus? E a graça e a misericórdia de Deus não é sobre apagar e passar um pano sobre o pecado. Já falamos sobre isso. Davi pagou o preço conforme a justiça de Deus, mas que foi usado a graça e misericórdia dele. Vim te convidar hoje a você se levantar num tempo de uma geração que está destruída. Essa geração está destruída. Sabe, todas as semanas, se você acompanhar as notícias, ou se você sentar para conversar com um jovem de uma escola, você vai ver que todos os dias jovens são expostos. Sabe que todos os dias tem algum missionário, tem algum homem e mulher de Deus que abandona tudo. Que tem alguém que não aguenta a pressão, que tem alguém que não aguenta o peso e que vira as costas. E que não consegue encontrar um caminho para voltar, porque a igreja, ou aqueles que se dizem ser a igreja, estão mais acostumados a gritar sobre graça do que a tratar com graça. Estão mais acostumados a apontar o erro do que a tratar com graça o erro. Não estou dizendo isso só por conta do que a gente viveu essa semana. Sim, a gente viveu algo essa semana e isso me constrangeu a tal ponto, porque eu também tive os meus embates comigo mesmo, também tive as minhas quebras de pensamento comigo mesmo, e Deus ele veio exatamente com essa pergunta, exatamente com essas palavras para mim mesmo. E hoje, por algum motivo, durante toda essa manhã, ele foi muito direto, foi muito certeiro. Você vai gravar isso, você vai falar isso, porque tem pessoas que precisam ouvir isso. O mundo sabe tratar com mais graça do que a igreja. As pessoas do mundo que não servem a Cristo tratam com mais graça alguém do que aqueles que dizem servir a Cristo. Eu não estou dizendo isso por coisas que eu ouvi, não, eu vi. Eu já vi jovens do mundo tratando com mais graça um jovem que errou do que a igreja. Eu já vi homens sendo tratados pelo mundo com mais graça do que foram tratados pela igreja. A gente tem vários exemplos de pessoas que caíram, que foram expostos,
Um dos maiores exemplos é o Jessé Aguiar, que teve o seu pecado exposto, que teve a sua vergonha exposta. Ele caiu, ele saiu da igreja, ele fez várias coisas e ele voltou agora. E se você entrar na rede social, você não vai ver o mundo atacando ele. Você vai ver pessoas da igreja atacando ele. Você vai ver pessoas da igreja dizendo que o ministério dele não devia ser mais ativo. Você vai ver pessoas da igreja falando que a promessa da vida dele com Deus não existe mais, por conta que o pecado dele foi exposto, porque ele pecou, e por conta dele ter errado, e por conta dele ter feito o que ele fez, ele nunca mais deveria ser merecedor de pisar em um altar, ou de exercer o chamado e ministério que Deus tem sobre a vida dele. Eu não sei se isso te deixa indignado, ou se talvez você aplauda, mas tem uma palavra do David Leonardo, onde ele fala: você quer encontrar um religioso, você quer encontrar alguém que se acha tão santo, bata no pregador, bata no pecador. Porque se você bater no pecador, aqueles que aplaudirem, você irá encontrar aqueles que se dizem ser igreja e não são. Se você quiser encontrar alguém que se diz santo e que diz amar, alguém que prega, mas se acha tão superior, é só bater naquele que errou. E se ele estiver aplaudindo, você vai encontrá-lo. Há pessoas todos os dias, nesse momento, agora enquanto estou gravando esse vídeo, que estão tendo seus pecados expostos. E que talvez, eu espero que não, mas que talvez não encontrem uma igreja com a porta aberta para eles se levantarem. Não encontrem uma igreja para tratarem eles com graça e misericórdia. E que quando virarem as costas, vão encontrar amigos do mundo, vão encontrar talvez na droga, vão encontrar em relacionamentos, vão encontrar talvez em outros lugares que não preguem a Cristo. A graça e a misericórdia que eu e você diz que vivemos. Há uma influência que eu gosto muito, uma moça que sofreu algo muito grave, que teve a sua intimidade exposta em redes sociais, em redes nacionais. Alguém que é famoso. E há um podcast dela onde ela olha e diz que a maior sorte dela, o maior privilégio que ela teve, foi que, além de ser perdoada por Cristo, ela tinha uma igreja e um pastor ao lado dela que ajudaram ela a se levantar. E ela disse que durante aquela semana o que ela mais recebeu foram mensagens de moças e meninas que disseram: eu passei pelo mesmo que você passou e eu não consegui me levantar. Eu não consegui mais voltar, porque a vergonha e a culpa foram muito grandes e a acusação era muito grande. E ela diz, em palavras, em vídeos, que ela não teria aguentado se não tivesse pessoas ao lado dela para tratarem ela com graça e misericórdia. Eu acho que, além de Davi ter gravado esse vídeo, além de Davi ter escrito isso, cria em mim um coração puro, eu acho que é assim que eu e você devemos pedir a Deus: Deus, cria em mim um coração puro, um coração reto, para que quando alguém se apresentar a mim com um pecado dele exposto, eu trate ele com a sua graça e misericórdia. Porque eu não conseguiria sobreviver à minha própria régua de medida. Amém?